A paz do Senhor, meus irmãos, estamos em 2024, meu povo. Cadê o joinha aqui, ó? Ó, o detector de joinha. Ó, funcionou. Sim, pensei que não ia aparecer. Raniel e suas tecnologias. Pois É, é. 2024, meu povo. Já estamos aqui em janeiro. Todo mundo de férias. A gente costuma gravar cada qual num lugar, mas eu acho que agora a gente está mais distante do que nunca, né? É Cada um numa verdade. locação diferente aí com a família. Exatamente. Mais alegres e felizes porque estamos servindo ao Senhor aqui neste que é o meu, o de vocês e o dos Nosso. alunos, os professores, o nosso EBD em síntese podcast, lição de adolescentes entrando em mais um trimestre, contando com a graça e a misericórdia do nosso Senhor, estamos aqui e esta é a lição de número 2. Como é dois em hebraico, João? Beit, Olhe, viu? É verdade, é Receba, verdade. Marquinhos, receba. Esse a gente estava dizendo aqui, não dá para a gente fazer podcast sem João, não. Que João é o Não, nosso tradutor eu não consigo, de não hebraico. consigo, não consigo. como é essa? Eu fico, a gente ficou mal acostumado, né, Marquinhos, com ele. É verdade. Estamos aqui na lição de número 2, que tem como título Errando o Alvo. É uma outra forma de falar o pecado, né? O pecado Verdade. é tudo aquilo que é errar alvo, né? Tudo aquilo que se opõe à ordenança divina, tudo aquilo que é descumprimento do que Deus nos orientou. Portanto, o tema Errando o Alvo trata do pecado e o pecado que tem a história original como pano de fundo, né, para as nossas discussões. Portanto, a leitura bíblica se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6, 22 a 24, e depois Romanos 6 e 23. De Gênesis 3 e 6 fala que a mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, deu ao seu marido, e ele também comeu. Muito bem, eu acho que não tem um único crente na face da terra que não conheça bem essa história. A paz do É verdade. Senhor, a paz do Senhor João, a paz do Senhor Marquinho. Pai do Senhor, estamos muito felizes de estar aqui em mais uma lição e como o nosso irmão Raniel já falou bem sobre essa questão, não tem nenhuma pessoa que não conheça bem essa história de como foi a queda do homem. Afinal de contas, foi o primeiro, né? Foi o que iniciou todo esse sofrimento que nós temos. Foi o primeiro a negar literalmente a vida e escolher a morte. Mas isso são cenas, comentários para daqui a pouquinho, né, Marquinhos? É verdade, João. Graças a Deus por estarmos aqui mais um ano, mais uma oportunidade. E graças a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Martim, pastor Reinaldo, que é o diretor do departamento de ensino da nossa igreja. E estamos aqui para cooperar com você, professor, que está nos assistindo. Você, aluno que gosta de aprender mais. Então, vem com a gente, que a gente tem muito o que falar dessa lição aqui, nesse curto tempo, bem sucinto, para que você entenda. E falar do pecado do que aconteceu no Jardim do Éden é falar de cenas maravilhosas. E eu acho, Daniel, que a primeira cena que a gente deve analisar, não é, João? É o lugar perfeito, onde eles estavam. Não é verdade, João? O lugar perfeito. Pois é, e sobre esse lugar perfeito, a gente tem que entender que a vida como a gente conhece não era como ocorria no Jardim do Éden. Porque você vê ali a imagem do Jardim do Éden como, primeiro, que Éden era um local, era uma região, e foi plantado um jardim nessa região que foi chamado Jardim no Éden, certo? O Jardim do Éden, mas Éden era uma região. E quando você vê que o Jardim do Éden sempre foi colocado na Bíblia como se fosse um lugar mais elevado, mais alto do que os demais da terra, e é ali onde o céu se encontrava literalmente com a terra. E a gente vê isso cabalmente quando, por exemplo, quando no texto no original em hebraico, você vê que a palavra
a palavra que tem lá dizendo quando que Deus visitava Adão no Éden, é falando que a palavra caminhava no jardim. Olha que coisa interessantíssima. Quem é essa Logos, palavra que que João vai vem do dizer lá grego. na frente? O Logos que estava lá na criação. Então a gente vê que a presença divina ali estava no meio do jardim. Então era um lugar extraordinário, não era como a gente vê belos jardins, belos locais e faz, meu Deus do céu, o Jardim do Éden pode ser dessa forma, mas não. O Jardim do Éden era um lugar indescritível, inimaginável de Sobre, como as coisas viviam harmoniosas. sobre isso, João, falando sobre jardim, sobre a questão da presença de Deus no jardim, eu particularmente vejo toda essa situação como que o homem tivesse uma extrema intimidade com Deus e, mais do que isso, particularmente para mim, Adão, criado por Deus, feito pela ordem de Deus, pelas mãos de Deus, e ele foi aquele que teve mais intimidade com o Senhor. Como você acabou de dizer, ele estava no lugar onde o divino repousava sobre a terra, onde o Senhor encontrava-se com a terra, onde o Senhor encontrava-se com a sua criação. Então, Deus não criou o homem e a terra e deixou eles ao léu. Ele sempre vinha visitar, ele sempre vinha presenciar como é que estava o andamento das coisas. E não que ele não soubesse, mas ele vinha dar o ar da graça para o homem, para conversar, para que o homem tivesse contato com ele. Então, Raniel, é maravilhoso a gente saber que Deus preza por estar presente nas nossas vidas. Isso é muito maravilhoso, né? Nós temos aí o que vocês descreveram, que a gente chamaria de cenário. O cenário perfeito, com o Deus perfeito e a comunhão perfeita. Nós temos um cenário em que eles eram abençoados com moradia, com trabalho, com alimento, comunhão, relacionamento, tudo era perfeito e Deus colocou duas tarefinhas para eles: domine sobre a terra e multiplicai-vos. Duas tarefas simples. E eles simplesmente falharam. Falharam por quê? Porque tinham a possibilidade do acerto e a possibilidade do erro. A vida do jardim era perfeita, mas infelizmente eles a perderam e isso ocorreu porque Eva decidiu dar ouvidos à serpente. Tem uma palavra de Billy Graham, viu, Marquinho e João, que eu separei, eu achei extremamente interessante, que diz o seguinte: Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por causa das suas credenciais, ela não tinha, mas porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Olha que coisa interessante. Não eram as credenciais da serpente que gabaritavam a serpente a trazer uma conversa interessante que devesse ser dado valor mais do que a palavra de Deus. É porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. Então, a concupiscência é a origem do pecado, né? A tentação, que é o tópico 2 da lição, ele fala o seguinte: mesmo no cenário perfeito, houve a possibilidade do erro. Estava lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é um princípio de justiça divino, né? Isso é um princípio de justiça divino, a possibilidade do erro. Ora, se Deus tira a possibilidade do erro, ele é um déspota, ele não é justo, né? Ele não me dá o arbítrio, ele não me dá a possibilidade do erro, logo eu não penso, eu não existo, eu não sou ninguém. E aí quando ele diz, olha, está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem a possibilidade do erro, né? E assim, durante toda a história humana, no livro de Deuteronômio, aquela frase famosa, né, que Moisés disse ao povo, eis que põe na tua mão bênção e maldição, escolhe, pois, a bênção. Isso é o que Deus faz conosco até os dias de hoje. Não é que eu estou agora num cenário prejudicado, eu estava num cenário perfeito, eu agora estou num cenário imperfeito. Não é que agora eu só tenha a possibilidade do erro. Não. Eu agora inverto. Eu tenho a possibilidade do acerto. É em Cristo, tá? Então, eu saio de uma perfeição
que me fez cair, errar pela concupiscência, pela tentação, mas agora eu estou num cenário de pecado e que eu posso acertar se eu escolher aquilo que Cristo me orientar. Então, a tentação é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, né? E às vezes o jovem, o adolescente, ele é tomado de um sentimento de que já perdi mesmo, já pequei mesmo, vou continuar pecando, né? Eu sou falho mesmo, eu sou pecador mesmo, deixa para lá, vou parar de tentar, porque o que eu sei fazer mesmo é pecar, então eu não vou mais nem tentar acertar. E aí segue uma vida de infelicidade e de separação de Deus, que aí é o grande perigo, porque a tentação não é a certeza do erro, é a possibilidade. E às vezes a gente confunde a possibilidade com a execução, né? Com o cometimento. Não é isso, João? Exatamente. E interessante que é o mesmo princípio do pecado original de Sim, Satanás. Porque você vê ele oferecendo a mesma coisa que ele almejou ter, que foi ser igual a Deus. Você vê que ele promete uma coisa que ele não conseguiu almejar e nem ia conseguir, e ele promete e engana o ser humano exatamente com a mesma premissa que ele um dia pecou. Então, você vê que literalmente, no início, quando eu falei ali que eles deram as costas para a vida e escolheram a morte, porque era o fruto, o salário do pecado é a morte. E porque Deus tinha dito que se eles olhassem, não era nem comessem, se eles apenas olhassem para a árvore do bem ou do mal e a desejassem, eles já morreriam. Então, Eva olha, não morre. Eva pega, não morre. Eva come, não morre, mas a morte não era instantânea. Eles iam provar essa morte lá na frente. E interessante que a Bíblia diz que a árvore do bem e do mal e do conhecimento do bem e do mal e da vida estavam plantadas as duas no meio do jardim. Então eu tinha que passar pela árvore do bem e do mal para me alimentar do fruto que ia me manter vivo por toda a eternidade. E aí agora eu deixo esse fruto da árvore da vida para lá e escolho o fruto que me disseram que eu ia morrer se eu comesse. Tanto que Deus teve que colocar os querubins para proteger a árvore da, da vida quando eles pecaram. Então eles literalmente dão as costas para a árvore da vida e provam do fruto que ia trazer morte para eles. E eu sempre fico pensando no sentimento de Adão e Eva na primeira tarde do dia que eles pecaram, que eles passaram fora do jardim, que ia anoitecendo e eles estavam esperando ouvir pelo menos a voz do Criador. E eles não tinham mais aquele momento de comunhão com Deus. Imagine o quão solitários e sozinhos, o quão desolador foi aquele sentimento dele depois de, na primeira noite que eles passaram sem o Criador, esperar ele vir falar com eles e não ter mais aquela questão de estar com ele todo final de tarde conversando. Isso deve ter sido uma coisa extremamente ruim ali para Adão, porque esse sentimento que o pecado trouxe foi terrível. E a gente pode ter uma ideia desse sentimento, porque nós fazemos isso constantemente, né? A gente não pode negar que nós somos pecadores. Então, toda vida que a gente escolhe fazer uma coisa que não está na vontade de Deus, a gente está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Ninguém aqui é santarrão para jogar pedra no pobre do Adão também, né? Então, temos que entender que compartilhamos desse sentimento. E foi esse sentimento que o pecado trouxe, de você é indigno. Você não pode mais estar na presença do Pai, você não pode mais estar caminhando com Ele. Mas como nosso irmão Raniel disse, Deus, ele enviou Jesus exatamente para nos mostrar que nele, não é pelas nossas forças, mas nele, a gente tem a possibilidade de redenção e ele está lá, ó, sempre de braços abertos, esperando que a gente vá ter um momento de comunhão com ele. Muito interessante falar também sobre a maneira como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Se nós analisarmos a maneira como a própria Eva foi tentada pelo inimigo lá no Jardim do Éden, ambas as circunstâncias elas se delineiam com sugestões.
São sugestões. O inimigo, ele trabalha com sugestões. Ele sugere, ele fala, ele diz, olha, achamos que, eu acho que isso é melhor para você. Será que se você fizesse assim, não seria mais justo para você? Isso lhe beneficiaria? Isso lhe traria algo bom, benefícios próprios? É como eu sempre digo, o inimigo, o que é que o inimigo faz? Ele sugestiona para que o seu ego seja alimentado. Enquanto o inimigo sugestiona para que o seu ego seja alimentado, para que a sua vontade seja alimentada, para que o seu desejo seja alimentado, Deus, de outra maneira, ele sugestiona, ele lhe oferece uma oportunidade de confrontar aquilo que você mesmo é, aquilo que você mesmo faz, ou seja, seu próprio ego. Deus confronta o seu próprio ego a partir daquilo que ele sugere que você faça. Porque, na verdade, a palavra de Deus para Eva foi: não olhe, não prove, não faça. O inimigo vem e diz: será que se você provasse, como é que seria? Não, você vai ser igual ao Senhor, você vai parecer com ele, você terá a mesma sabedoria que ele. Na verdade, João fala uma coisa bem interessante, analisando a maneira como o inimigo foi posto para fora do céu, da eternidade, lá da morada celestial. Ele mesmo adorava ao Senhor, ele mesmo dedicava a adoração ao Senhor. E o que acontece é que quando ele tem no seu coração o desejo de ser igual ao Senhor, o Senhor, na mesma hora, cancela toda a revolta dele com a terça parte dos anjos e manda eles para fora do céu. E o que acontece é que ele quer reprisar isso na vida do homem, ou seja, ele quer sugerir ao homem que ele pode ser igual ao Senhor, igual ao nosso Deus não existe, igual a ele não tem como, não há comparação, não tem como. Nós somos imagem e semelhança dele, mas nós não somos como ele. Você pode falar para os seus adolescentes, professor, que existem dois tipos de coisas. Existem os atributos comunicáveis do Senhor e os atributos incomunicáveis. A onisciência, a onipresença, a onipresença são atributos incomunicáveis, ou seja, ele não comunica isso com ninguém. Ele é isso e pronto, acabou. Ninguém é por ele, ninguém é como ele. Ele é do jeito que é. E existem os atributos comunicáveis, que é o amor, o perdão, existe a compaixão. Então, são outros atributos que ele comunica conosco. Um dos atributos é também a busca pela santidade. Não alcançaremos na terra a plenitude da santidade, mas nós alcançaremos isso na plenitude dos tempos, quando nós estivermos na eternidade e fomos revestidos de glória. Então, é muito importante você dizer para os adolescentes que assim como Eva foi tentada no jardim do Éden e cedeu, Jesus foi tentado no deserto. E ó, Jesus foi tentado num lugar inóspito, num lugar totalmente vazio, desértico, não tinha condição de sobrevivência, mas ele passou 40 dias no deserto, foi tentado pelo diabo e não cedeu às sugestões do inimigo de querer ter poder na terra, para que em troca disso ele cumprisse a vontade do Pai e nós estarmos aqui hoje adorando a Ele com a esperança da eternidade. E Olha só, falando sobre vocês falaram aí algumas coisas, eu gravei aqui na minha memória, Marquinhos. Você quer concluir? não, mas já iria passar para o próximo tópico, mas fica à Sim, vontade. sim, a gente chega já. Olha só, João falou uma coisa interessante, que havia duas árvores, conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e é como que você a todo instante estivesse passando ali, contemplando o teste de Deus, né? É a forma de Deus estabelecer a oportunidade e a justiça, não é assim? Então você passava, olhava, escolhia a da vida, não escolhia a da morte. Interessante, né? A da vida, a da morte. E aí ele passava ali e tal. E Marquinhos falou da sugestão. Satanás ele chega sugerindo. Veja só,
ele é um excelente analista comportamental. Você acha que ele tomou o corpo da serpente e chegou num dia como num passe de mágica? Ou ele ficou observando o modus operandi de Eva ao passar lentamente, dia após dia, contemplando aquela árvore e pensando consigo mesma: será? E aí, como ele é um excelente analista comportamental, ele chegou para conversar com ela com toda a sutileza. Eu, Raniel, não sei vocês, mas eu conversando com a serpente, ou eu estaria alucinado, ou eu estaria num cenário em que todos os animais conversavam, e a Bíblia não relata que todos os animais conversavam. Eu só conheço a história da burra de Balaão. E Balaão não estranhou. Observe que quando a gente está obstinado, com um pensamento fixo, a gente não estranha nem aquilo que é esquisito. Nem Eva estranhou e Balaão também não. Ora, você está num cenário Bicho falando com ele. completamente estranho, improvável, e nem para você parar e refletir. Peraí, eu estou trocando ideia com uma serpente? O É sério desejo isso? já estava no Né? coração Já dela, né? estava, Marquinho, é isso aí. Então, o comportamento Satanás, ele estava analisando, trazendo para a gente. Nós temos um comportamento que pode ser lido. Eu conheço duas pessoas que leem o comportamento da gente como ninguém depois de Deus. Chama-se pai e mãe. Rapaz, eu vou dizer uma coisa Verdade. a vocês. Você acha que não está dando bandeira, me permitam essa expressão, né? Ah, eu não falei não, disse isso não, mas o pai e a mãe, ele tem uma lupa assim que ele diz, rapaz, você está querendo me enganar? Eu te criei a vida toda. Então, Quando nós você seres muda o humanos, a gente tonzinho de voz, a olha, mãe já nós percebe, o seres pai já humanos, percebe, é nós verdade. seres humanos damos bandeira sem querer. Nós temos comportamento padrão, nós temos forma de se expressar, de caminhar. Eu tenho certeza que Eva estava dando bandeira, senão a Com serpente não teria se certeza. aproximado, senão ela não teria estranhado essa conversa fora de padrão, senão ela Afinal não de teria contas, Daniel, aceitado os argumentos adulterados. Tá entendendo? afinal de contas, a gente sabe que Tiago escreve sobre isso, falando que a gente só é tentado pela nossa própria concupiscência. Ah, Então, você falou, Tiago 1, 14, 15, eu ia ler. Você não, está Isso. lendo não minha mente? Não havia, pode não, você está analisando meu comportamento? não havia, não havia o pecado consumado em si, mas na mente dela já tinha Sim, olhado, ela já já estava tinha considerando a olhado, possibilidade, né? já tinha, porque a Bíblia diz que ela viu que era um fruto bom. Então ela já desejava comer daquele fruto. Antes de comer, o pecado já tinha nascido Ô, aqui João, na cabeça deixa dela. eu fazer a leitura para não nos escapar aqui, porque você citou Tiago e eu também. Eu vou ler aqui. Faça aí. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar. Perceba, existe uma gradação, não é graduação, não, é gradação, em que as coisas vão crescendo de importância e vão nascendo, brotando de dentro do nosso coração, e aí vem a surpresa de quem está de fora, porque para você não é surpresa nenhuma. Você já estava flertando com o pecado há tempos, você já estava desejando há tempos, e aí surgiu só o quê? A oportunidade. Você já estava concebendo a ideia dentro de você, e não foi diferente com Eva, e não foi diferente do que o nosso irmão Billy Graham falou, né? O que fez a Eva dar ouvidos à serpente, que não tinha credencial nenhuma nessa história, é porque a serpente falou apenas o que ela queria ouvir. Olha que sagacidade, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, queridos. Às vezes a gente confunde os nossos desejos e concupiscências e vontades com aquilo que está sendo dito. E aí você diz assim, não é, ó, o fulano falou, tá vendo? Tá, não, tá vendo não. Você tem que pautar a sua vida pela palavra. A nossa lição, ela tem como um destaque aqui, entre aspas, na cor laranja, pelo menos na minha está na cor laranja, bem grande. Manejar bem a espada do Espírito é indispensável para vencer a tentação. Como é que se vence a tentação? Não é por argumentação lógica, não é por amizade, é pela palavra. Então, Cristo venceu, Marquinhos citou bem. Por quê?
Porque ele citou a palavra, né? É pelo que você crê que é parte daquilo que você vive. Porque crer, acreditar, é diferente de acreditar e viver. É totalmente diferente. Então, a partir do momento que você inicia a sua crença, você consegue, com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que você pratica. Porque o próprio Tiago, ele falou, olha, vocês não sejam ouvintes, porém, praticantes. Não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Se o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz, Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 10 diz, mas a palavra do Senhor está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, na tua boca porque você profere e no teu coração porque você acredita e pratica. Essa é a palavra da fé que pregamos. E outra coisa, existe uma frase, eu creio que foi Billy Graham que falou essa frase, ele disse assim, olha, pregue, pregue em tempo, fora de tempo, mas pregue mesmo. E se preciso, fale. Se preciso, fale. Então, a gente precisa viver, não apenas crer. É muito importante crer, porém, mais importante ainda é viver, é praticar esta palavra. Talvez, Eva, eu atribuo assim, sabe, Raniel? A gente olha toda essa situação e o próprio Adão deve ter passado a informação para ela. Olha, assim, assim, assim. Deus falou assim, assim, assim. Só que ela ficou curiosa. Diferentemente de Adão, que já sabia no que iria se meter, ela ficou curiosa. E a curiosidade deu asas para essa tentação, para ela ceder, ser seduzida. Porque você lê o versículo aqui de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, é um versículo bem interessante que você leu, que mostra isso. Olha, no 14 diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Se engodado, seduzido. Está sendo seduzido por aquilo que você não pode ter, segundo a palavra de Deus. Então, é daí que vem as tentações. Você se deixa, se permite ser seduzido por algo que está fora do seu alcance e que, por sua natureza humana, você quer descobrir. Mas aí vem o baque do divino. Esse é o problema. É o baque com o divino. É quando a sua natureza humana ela não se refreia, ela vai, quer descobrir e acaba tendo um baque com o divino, que é basicamente isso que a gente vai falar Você no falou, Marquinhos, do tópico seguinte. procedimento, né? Você falou do procedimento, tá? Nós estamos indo para o Isso, terceiro tópico, o preço da desobediência. E por mais que a gente fale do evangelho como algo muito assim, parecendo com uma emoção, é muito menos emoção e muito mais razão e procedimentos, verdade, tá? Quando você tem as disciplinas espirituais bem enraizadas, que disciplinas são essas, Raniel? Oração constante, diária, leitura da palavra, o jejum, e aí fica a seu verdade, critério. Mas quando você tem as disciplinas espirituais bem enraizadas dentro de você, a tentação vai ter muito menos força, porque o teu procedimento te faz ser forte na presença de Deus, porque todo dia você está ali alimentando a sua alma com as coisas de Deus e o pecado vai ter muito menos força. Agora, você está sempre se alimentando de coisas improdutivas, de coisas que são muito mais obra da carne, e você quer vencer pelo Espírito, só que você não dá chance para ele. Então, perceba que essa questão de leitura de comportamento, comportamento de Eva era de alguém que estava muito mais engodado, muito mais atraído, muito mais interessado na árvore da morte, ou do conhecimento do bem e do mal, do que na árvore da vida. Então, aquele procedimento estava sendo perceptível. Perceptível. E trazendo verdade. para a vida da gente, a gente tem que fazer das disciplinas espirituais hábitos de vida. A gente não pode só falar e ir para o campo dos sentimentos. Eu tenho que me policiar para tornar isso hábitos, né? Tem livros que falam sobre isso.
o poder do hábito, etc, etc, que não só na parte espiritual, na minha vida como um todo, se eu quero ser um bom estudante, se eu quero ser um bom professor, se eu quero ser um bom esportista, sei lá, eu tenho que fazer do hábito o meu melhor amigo, tá? Com Então eu certeza. tenho uma consequência para esse pecado. Deus é prático, ele diz: olha, está aqui o caminho da vida, está aqui o caminho da morte. Ah, aí ela cedeu, a morte chegou. Como disse Marquinhos, não chegou imediatamente, porque não era a morte física a que ele estava se referindo, mas a principal delas, que era a morte espiritual. Eu Espiritual. tenho, eu tenho muito mais medo dessa do que da morte física, né? A palavra de Com Deus diz: certeza. temei antes aquele que pode colocar você no inferno. A gente pensa que é Satanás, né? É não, é Deus. É Deus, ele é o dono Verdade. da vida, certo? Então vem as consequências. Salomão, Primeira delas, Salomão disse uma coisa, vergonha. viu, Daniel? Salomão disse uma coisa muito interessante. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, conforme a sua palavra, nós damos vazão para que aquilo que Para ele virtude. Para tem, virtude. exatamente, aquilo que ele tem projetado de uma forma instrumentalizada para as nossas vidas, ou seja, dentro de qualquer outra coisa que ele queira fazer em nós, através de nós e por nós, como o Raniel falou, nós precisamos ter as disciplinas bem estabilizadas nas nossas vidas. Então, as disciplinas nos levam a temer o Deus que nós buscamos. Por exemplo, se você ora, se você lê a palavra, se você jejuma, é porque você teme, você entende o seu lugar como servo, você entende o seu lugar como criatura e como filho também. Marquinho, em muitas passagens bíblicas, a Bíblia chama isso de vida piedosa. A gente pensa que Isso, piedade é porque tem peninha dos outros. Não. Pela verdade, palavra, a vida piedosa é a vida de quem cumpre as disciplinas espirituais. Essa é a vida perfeitamente. piedosa, né? Ô, João, você está um pouco calado, está tentando falar e tal. Fala aí dessas consequências, João, do preço da desobediência. As coisas na Eu vida ta- têm preço? Com certeza. E eu tava pensando aqui, eu tô meio calado, meio quietinho, porque eu tô cansado, sabe? Porque as férias aqui onde eu tô nem sempre são férias. Nem sempre Ah, são férias. E sabe o que que eu fico pensando nisso? Porque Agora eu achei muita graça. gente, muita gente diz assim: não, o trabalho é uma consequência do pecado. Não Não, é, de jeito não nenhum. é. Adão já trabalhava antes, porque Deus disse: Adão, tu tá aí sem ter o que fazer? Não. Vou te dar uma atribuição, tu vai botar ordem aí na criação, tá certo? Não meu vai ficar Deus do ocioso. céu. Mas é por conta do pecado que eu passei a tarde rebocando uma parede e tô cansado agora. Porque senão eu não estaria cansado. O pecado, o Ô, pecado, ele não me Adão! obrigou, o pecado, ele não me obrigou a trabalhar, mas com o pecado veio a questão do cansaço, da dor, e junto com a dor, com tudo isso, vem, lembra que a gente falou sobre a questão de que, poxa, Adão, depois que pecou, esperando Deus chegar ali para andar com ele, a palavra está ali com ele, e ele não encontrar isso. Imagine a vergonha, porque primeiro foi a primeira coisa que ele sentiu, foi vergonha, porque senão ele não tinha se escondido, né? A primeira coisa que ele sentiu foi vergonha de não estou mais agora bem trajado, não estou mais agora apto a estar na presença de Deus, porque agora eu estou com vergonha do que eu fiz. Então foi a primeira coisa que o pecado trouxe, vergonha. Segunda coisa que o pecado traz é a culpa. E a culpa é o que mais a gente precisa tomar cuidado, porque como o Raniel disse, às vezes a culpa, ela não gera na gente um sentimento de, poxa, eu sou culpado e agora eu vou melhorar. A culpa gera na gente, na grande maioria das vezes, poxa, sou culpado e por ser culpado eu devo ficar onde eu estou, porque eu não consigo mais chegar no lugar de onde eu saí. Isso porque quem alimenta esse sentimento de culpa da forma errada na nossa cabeça é o pai da mentira.
É ele que engoda a nossa mente para acreditarmos que a culpa deve nos corroer e nós não devemos sair disso, mas sim devemos nos afundar cada vez mais na culpa sem A ter. culpa, João, a culpa é, de primeiro grau do remorso. É um sentimento completamente inútil. Exatamente. Ele é ruim, ainda é inútil. E se você se afoga em culpa, se você se afoga em mágoa, assim, em ressentimento, se você se afoga ali no remorso, você não consegue realmente sair daquela situação. Mas Olha, Deus diz, deixa eu dizer, diga, João, o bom de Já que você está tudo isso, cansado, né, de rebocar a parede, né? né? O bom de tudo isso é porque Deus olhou para Eva depois de tudo, trazendo as consequências à tona. Deus olhou para Eva e disse: Rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as tuas dores. Misericórdia. Deus traz à tona, olha, pecou, pecou. Agora se prepare para as consequências. Só que eu acho mais maravilhoso é porque aparentemente, aparentemente o inimigo tinha se sagrado vencedor nessas circunstâncias, mas não imaginava que ainda haveria um plano de resgate traçado por Deus. A maravilha desta lição que nós estamos aqui comentando, juntamente com você que está nos assistindo, é que falar de algo perfeito, que momentaneamente se tornou imperfeito e que nos deu por consequência um caminho muito espinhoso até onde o plano de Deus aponta, que é a eternidade com Cristo. A maravilha de tudo isso é saber que Deus sempre soluciona as coisas antes mesmo delas acontecerem. Isso é Perce- maravilhoso. Perceba, Marquinhos, que a gente falou de consequências, né? A vergonha, a culpa, são sentimentos ruins e inúteis, mas a consequência, ela foi para o homem, para a mulher e para a para a criação. criação. Para a criação. Todos foram atingidos e cada qual pagando o seu preço na sua particularidade, mas todos foram atingidos. Inclusive, isso explica por que você tem casos de é, animais se relacionando com o mesmo sexo e a pessoa até usa isso como argumento para dizer, a homossexualidade é normal, esse comportamento estranho é normal. Não, a natureza foi atingida, os animais, a criação, a Tudo. terra produziu espinhos, né? E outras coisas ruins que não estavam no plano original de Deus, mas mesmo com tudo isso, o principal problema foi a quebra da comunhão com Deus. Foi a quebra dessa perfeição que era o relacionamento de Deus com os homens e que toda pergunta, toda dúvida, todo questionamento era instantaneamente sanado, porque aquelas visitas eram diárias. Então, a pior consequência do pecado foi o afastamento, e daí vem a necessidade de Cristo para religar. Daí vem a origem da palavra religião, que do latim quer dizer relicare, ou seja, religar, porque o principal problema da humanidade não é só a parte árdua do trabalho, não é só o espinho da terra, não é só as dores de parto, é o afastamento de Deus que precisa ser imediatamente corrigido, e isso eu e você temos que fazer dia a dia. Nós pedimos perdão, nós nos humilhamos para que essa presença não saia de perto de nós. Porque com a presença, ainda que num corpo pecaminoso, né? Tá só bonitinho aqui com o terno, ó, mas por dentro é podre. Porque sem Cristo, todos nós somos igualmente pecadores. Na hora que eu tenho o pecado morando em mim, maldito homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Se eu tenho a Verdade. Cristo comigo, é como disse Marquinho, a solução está pronta, né? A solução está Ah, conosco, até ela está apareceu aqui, aí o joinha. ó, resolvido, ó, resolvido, cadê? Tá vendo? É por isso que o apóstolo Paulo falou que nós temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência não seja nossa, e sim dele. Quando ele fala em tesouro, ele fala da glória de Cristo, e a glória de Cristo expressa na cruz do Calvário, vencendo todas as tentações, vencendo todos os pecados, todo tipo de coisa. Ele foi morto por nós, para que nós tivéssemos acesso de novo ao Pai.
assim como o primeiro Adão tinha. Ele fala na carta aos Coríntios que o primeiro Adão pecou, falhou. O primeiro Adão, ele se submergiu no erro, mas o segundo Adão, ele nos vivificou. Ele vivificou a nós. Estando nós mortos, na situação que nós estamos espiritualmente falando, ele nos trouxe a oportunidade de estarmos mais uma vez com o Pai. E, como o Raniel falou, tudo isso, o plano de Deus, se trata sempre de comunhão. É Deus buscando comunhão com o homem. É Deus buscando estar perto do homem. Olha só, enquanto muitas pessoas hoje não querem saber de Deus, se tornam até ateus, não acreditam na existência do nosso Senhor, o Senhor está a todo momento querendo trazê-las para perto. Por isso enviou Cristo. Por isso todo esse projeto. Por isso tantas coisas aconteceram, único e exclusivamente para que nós estivéssemos com Ele. E Jesus disse: Olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha só o que Jesus disse: para que onde quer que eu estiver, estejais vós também. E Jesus disse na oração sacerdotal: para que todos sejam um, assim como eu sou em ti, Pai, e tu és em mim. Todos sejam um. Que toda essa comunhão seja reativada no que diz respeito à habitação da igreja, da criação de Deus, que agora somos chamados filhos de Deus, lá na eternidade com Cristo. E sabe, É Marquinhos, interessante que ele fala, vou preparar lugar. A gente pensa muito no É, lugar, mas eu isso, acho muito legal quando ele diz, vos levarei para mim mesmo, porque para mim mesmo. a grande salvação é uma pessoa, não é um É, lugar, não é um benefício. Às vezes a gente pega a Bíblia como um amuleto, a gente quer assim, lições de como enriquecer com a Bíblia, lições de como não sei o que com a Bíblia. A Bíblia fala sobre todas as coisas, mas sobretudo é o plano de salvação para com nós, né? Que é a certeza. conclusão aqui da nossa lição. Fala, João. exatamente, e sobre essa questão do plano da salvação, eu já encerrando minha participação, eu queria ler aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1, nós temos os versículos 7, 8, 9 e 10, que diz: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, independente se você acha que, por exemplo, vem naquela sua mente, como alguns costumam contar, que na hora que Satanás faz Eva e a humanidade pecar, poderia até parecer uma festa no inferno, ou quando ele consegue crucificar, que os homens crucifiquem Jesus, ele estava festejando, não estava não, meu amigo. Entenda que não existe esse negócio de Deus e o diabo ficar brigando, não. O diabo já sabe a posição dele, ele já é um derrotado. Jesus, ele teve o papel fundamental de religar o ser humano a Deus, e o sacrifício dele foi suficiente. Então, o importante é reconhecermos que estamos em pecado e buscarmos nos chegar a Deus, porque quando nos chegarmos a Ele, Ele se chegará a vós. Quando o assunto é Cristo e Satanás, nunca houve paridade, não são pares. Um é superior, o outro é inferior, não tem, Nunca houve não briguinha, não. tem Tira esse negócio da sua medição de cabeça. força. Não tem medição de força, não. Aquele diabinho de um lado e o anjinho Jesus, do Jesus outro já Não, vence acontece na por nossa mente, WO. não acontece na vida Jesus não, já real, vence não não. por adianta. WO. Não tem como. Não tem competição. Não, é desigual. E é tão desigual que Cristo, o próprio Deus, estabeleceu os padrões de julgamento da humanidade e dos próprios
demônios, Verdade. porque senão ele seria injusto, porque não há competição. Então ele estabelece, né, períodos para que haja julgamento, para que haja arrebatamento, para que haja arrependimento, porque é a forma de Deus ser justo, dizer assim, tá, ok, eu sou o mais poderoso mesmo, mas eu vou deixar aqui um espacinho de tempo para você fazer o que você tem para fazer aí, das suas obras ruins, mas depois eu venho e passo a régua em tudo, porque não tem discussão. Deus é poderoso, ele é onipotente. Acabou a Deixa conversa. o trigo crescer com o joio mesmo, quando chegar Deixa, a hora da deixa para lá, ceifa, já era. passa, já era. A conclusão está dada. Deus nos deu o padrão de vida e o padrão de vitória. Cabe a nós, sejam jovens, adolescentes, idosos, cabe a nós escolher o padrão que nos leva a Cristo. Cabe a nós não dar ouvidos às investidas do mal. Cabe a nós não ficar sendo atraído pelos nossos olhos e pelo nosso coração que é enganoso. Cabe a nós sempre escolher Cristo todos os dias e sermos felizes e vitoriosos em nome de Jesus. A paz do Senhor João, a paz do Senhor Marquinho. Nos vemos em breve. Continue Em conosco, nome de se Jesus. inscreva, compartilhe, passe para outros professores, outros alunos e vamos juntos nessa jornada que é uma bênção. Deus Em abençoe. nome de Excelente aula Jesus. para você. Pai do Senhor.